Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos para mais uma aula de genética, dessa vez trabalhando a determinação genética do sexo e a herança relacionada ao sexo na espécie humana. Falando de genética, vale lembrar um pouco sobre cromossomos. Os cromossomos são filamentos de cromatina que durante a divisão celular encontram-se firmemente enovelados, com a forma de bastões, bem visíveis ao microscópio. O momento adequado para o estudo dos cromossomos é a metáfase, por ser um instante de mais intensa condensação, quando eles se coram facilmente. Vale lembrar que nós temos 46 cromossomos. Desses 46, 44 são cromossomos autossomos, ou seja, que expressam característica em homens e mulheres, e 2 cromossomos sexuais, que vai determinar o sexo feminino e masculino. Embora diferenças anatômicas e fisiológicas entre homens e mulheres são numerosas, a base cromossômica do sexo é simples. Nos humanos e em outros animais existem 2 tipos de cromossomos sexuais, X e Y. O indivíduo que herda 2 cromossomos X se desenvolve em fêmea. O indivíduo que herda os cromossomos X e Y se desenvolve em macho. A nível celular, o sexo de um indivíduo é determinado geneticamente pelos cromossomos sexuais, XY para macho, XX para fêmea. Na imagem ao lado, a gente observa que o cromossomo X ele é maior que o cromossomo Y. Por quê? O cromossomo X e Y vai ter uma parte homóloga e uma parte não homóloga, que vai expressar as características feminina ou masculina. A espécie humana apresenta 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos, 22 pares autossomos, e não tem relação direta com a determinação do sexo, e um par chamado de alossomos, X e Y, são os cromossomos sexuais. A mulher apresenta 2 alossomos, X, e é chamada do sexo homogamético, pois seus gametas sempre terão o cromossomo X. Homogamético, porque sempre vai ser o cromossomo X. O homem apresenta um X e um Y, e é o sexo heterogamético, pois seus gametas serão metade com o cromossomo X e metade com o cromossomo Y. Heterogamético, diferença de cromossomos, um cromossomo X e um cromossomo Y. Como primeiro exemplo, nós trazemos aí um cariótipo, com sua organização, seus 23 pares de cromossomos, e no par 23 nós temos os cromossomos sexuais. Nesse caso aí, que vai caracterizar uma mulher, cromossomo XX. Nesse segundo cariótipo, nós temos também toda a organização dos 23 pares de cromossomos, e no par 23, nós temos aí os cromossomos sexuais. Dessa vez, um X e um Y. Vale lembrar que o cromossomo Y ele é menor, vai ter uma porção não homóloga com o cromossomo X. Os cromossomos sexuais determinam o sexo. Machos humanos são heterogaméticos com 2 cromossomos sexuais diferentes, X e o Y. E as fêmeas humanas são o sexo homogamético, só vai ter cromossomos X. Então, a mulher, em seus gametas, vai ter apenas cromossomos X. Já o homem, em seus gametas, vai apresentar 50% com o cromossomo X e 50% dos seus gametas com o cromossomo Y. No sistema XY, o cromossomo X e Y comportam-se como cromossomos homólogos durante a meiose. Na realidade, eles são somente parcialmente homólogos e raramente sofrem crossover. Consiste na quebra dessas cromatídeas em certos pontos, seguido de uma troca de pedaços correspondente entre elas. Nos testículos vai ter lá a presença do XY e nos ovários vai ter a presença do XX. Os 2 cromossomos sexuais segregam durante a meiose e cada gameta recebe um dos cromossomos. Cada óvulo recebe um cromossomo X. Metade dos espermas recebe o cromossomo X e a outra metade recebe o cromossomo Y. Devido a isto, cada concepção tem cerca de 50% de chance de produzir um sexo particular.
Além do sistema XY, que é o que a gente vem estudando, ainda existem outros, mas os mais conhecidos, XY, X0 e o ZW, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso. No sistema de determinação sexual, XY, é comum em mamíferos e em muitos artrópodes e em vegetais superiores, onde o XX, que são homólogos, vai determinar o sexo feminino, e os machos, XY, chamado de heterogamético, né, que vai determinar aí o sexo masculino. O sistema X0 ou XO é comum em artrópodes, besouros e gafanhotos e possui um sistema de determinação cromossômica do sexo do tipo X0, em que o número 0 indica a ausência de um cromossomo. Então, XX, homólogos para a fêmea, e X0, ou apenas o X, porque o 0 significa que não tem outro cromossomo. Então, X para o sexo masculino. No sistema ZW, em algumas espécies de répteis, peixes, insetos e aves, as fêmeas têm um par de cromossomo sexual diferente, ZW, e os machos têm um par de cromossomo homólogos, ZZ, ou seja, nesse caso são as fêmeas que determinam a diferenciação do sexo na prole. Sexo heterogamético. Os machos são ZZ e as fêmeas são ZW. Então a gente observa uma inversão em relação ao sistema anterior que foi estudado. Existe ainda o sistema haploide-diploide, haplodiploidia, comum em abelhas e formigas. Os machos são haploides, ou seja, metade dos cromossomos, representado pela letra N. E as fêmeas são diploides, representada aí por 2N. Os machos originam-se de óvulos não fecundados, N, fenômeno chamado de partenogênese, sendo que as fêmeas originam-se de óvulos fecundados, 2N. As fêmeas podem se desenvolver em rainhas férteis ou em operárias que são inférteis, dependendo do tipo de alimentação que receberem durante a fase larval. Nós vamos agora trabalhar um pouco sobre genética relacionada ao sexo. E as principais são herança ligada ao sexo, herança restrita ao sexo e herança influenciada pelo sexo. Herança ligada ao sexo, nós temos genes localizados na porção não homóloga do cromossomo X. Quando a gente falar em herança ligada ao sexo, nós vamos lembrar do cromossomo X. E herança restrita ao sexo, localizada na porção não homóloga do cromossomo Y. Ou seja, nós vamos ter essa herança restrita ao sexo quando tiver a presença do Y. E herança influenciada ao sexo, genes localizados em cromossomos autossômicos que sofrem influência dos hormônios sexuais. Um exemplo aqui de herança ligada ao sexo, nós temos o daltonismo e a hemofilia. Genes localizados na porção não homóloga do cromossomo X, quando dominantes, o caráter é transmitido pelas mães e todos os descendentes e pelos pais, somente as filhas. Vale lembrar que a mãe sempre vai doar o X e o pai ele pode doar o X ou o Y. Quando recessivos, o caráter é transmitido pelas mães aos filhos homens. As meninas só terão a característica se o pai também tiver. Ainda um pouco mais sobre genética relacionada ao sexo, nós temos a herança restrita ao sexo, que a gente vai lembrar do Y, na qual apenas o homem vai ter a presença do cromossomo Y. Então, genes localizados na porção não homóloga do cromossomo Y, genes holândricos, só ocorre no sexo masculino. Um exemplo é a hipertricose auricular, que é a presença de pelos na orelha. E a herança influenciada pelo sexo, genes autossômicos, cujo efeito sofre influência dos hormônios sexuais, só se manifestam em um dos sexos. Exemplo, a produção de leite em bovinos. Herança influenciada pelo sexo. Genes autossômicos, cujo efeito sofre influência dos hormônios sexuais,
comportamento diferente em cada sexo, agindo como dominante em um e como recessivo em outro. Há uma variação de dominância. E um grande exemplo é a calvície, que pode estar presente em homens e em mulheres. A gente observa aí que é uma influência dos hormônios sexuais. E a gente pode observar aí no quadro abaixo genótipos e os fenótipos. Quando cesão, nós vamos ter homem calvo e mulher calva. O genótipo cezinho, a presença aí da calvície apenas em homem e a mulher não calva. Cezinho, o homem não calvo e a mulher não calva. É a questão da influência dos hormônios sexuais. Características ligadas ao sexo. Cada cromossomo X possui cerca de 1000 genes, enquanto o Y contém muito poucos. Assim, se o macho adquire um cromossomo X com o gene defeituoso de sua mãe, ele irá expressar este gene, porque ele só precisa de um para expressar, né, a característica ligada ao sexo, já que vai herdar da sua mãe. A fêmea, por sua vez, tem uma segunda cópia no X para funcionar. Então, a gente pode observar aí, ainda sobre a herança ligada ao sexo, a mãe, ela sempre vai doar X e o pai, ele pode doar X ou Y. Nesse primeiro caso, a mãe doou X e o pai doou Y. O pai transmite o seu cromossomo Y para os seus filhos. Nesse segundo caso, a mãe pode doar X e o pai doou outro X. O pai transmite o seu cromossomo X para suas filhas. As filhas sempre têm mais uma cópia de cromossomo X. Ainda sobre a herança ligada ao X em humanos. Se uma fêmea expressa uma característica recessiva, seu pai também a expressou. E sua mãe é também uma carreadora. Um macho não pode herdar uma característica ligada ao X de seu pai, né? Ele só vai herdar a característica do Y do pai, quando for um macho. Herança ligada ao sexo. Agora nós vamos trabalhar diretamente com o daltonismo, que é uma anomalia visual recessiva em que o indivíduo tem deficiência na distinção das cores, vermelha ou verde. Os homens daltônicos apresentam 8%, têm um gene XDzinho, pois são hemezigotos, e as mulheres daltônicas, 0,64%, devem ser homozigotas recessivas. E a gente vai observar essas características, observando o genótipo e o fenótipo. Para uma mulher ser normal, ela precisa de características XDzão. Uma mulher portadora, porém ela é normal, mas ela possui uma característica do daltonismo, mas não vai ser expressada, XDzinho. Para uma mulher ser daltônica, ela precisa do XDzinho e o XDzinho. Já o homem, para ser normal, XDzão, Y, já que é uma característica ligada ao sexo. Então, o daltonismo vai ser transmitido apenas pelo cromossomo X. Então, para o homem ser daltônico, XDzinho. A mulher já tem mais essa dificuldade de apresentar essa herança ligada ao sexo pelo fato dela ter uma outra cópia do cromossomo X. E o homem só precisa de um cromossomo X com a característica do daltonismo para apresentar essa herança ligada ao sexo. Ainda sobre a herança ligada ao sexo, desta vez sobre hemofilia, que é uma anomalia que provoca a falta de coagulação do sangue. Homens hemofílicos são hemezigotos, entre 1 de 10.000, e mulheres hemofílicas são homozigotas recessivas, 1 em 100 milhões. Uma mulher normal, XH, portadora, XHzinho, ela não vai expressar a hemofilia, já que ela tem outra cópia
do cromossomo X. Para a mulher ser homofílica, ela precisa do XHzinho, XHzinho. O homem normal, XHY, e o homem hemofílico, XHzinho, Y. Ele só precisa de um cromossomo X com a característica da hemofilia. E aqui nós encerramos a nossa aula. Fiquem com Deus e um forte abraço.